a igreja, Projeto Vida Nova, a igreja do Senhor aqui nesse lugar, amém? Deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui. Quem é do grupo familiar que está, grupo familiar aqui de Olinda, aqui, do Sidão, está aqui nesse lugar? Cadê? Levanta a mão aí, grupo familiar do Sidão. Cadê? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Você é do Sidão, glória a Deus, está aí, não. Glória a Deus, Sidão. Amém. Do Cabral do Davi. Amém. E do Alisson, cadê o Diácono Alisson? Grupo familiar. Aleluia, salvou. Glória a Deus. Anchieta. Anchieta aí, seu cara. Cabral Fernando, legal. Que legal, glória a Deus. Juventude geral. Adolescente, tá aí, adolescente? Mais alguém? Esqueci? Queridos, eu estou fazendo isso porque a gente é pastor, né? Então a gente está aqui preocupado. Pastor é feriado, mas assim, amado, eu não estou sabendo que os irmãos que compraram casa de praia, está viajando todo mundo, prosperou todo mundo, ou se prosperou, ninguém me convidou para casa de praia. Eu não estou sabendo, né, amado? Então, assim, a gente conhece a igreja. E a gente ficou preocupado hoje de manhã, muitas pessoas não vieram para a Santa Ceia, você, o Senhor, uma ordenança de Jesus, nosso Senhor, Mestre, e uma mesa que a gente não pode abrir mão dela, amém? Nós temos colocado pela manhã, então fiquem bem atentos, líderes avisem o grupo, a gente sentiu falta de muitas famílias aqui, e a gente está fazendo pela manhã, porque à noite a gente está com outro enfoque e a gente tem tentado passar todas as orientações políticas do grupo familiar. Se você não é membro do grupo familiar, essa é a importância de você fazer parte, para que você não fique aí meio à deriva, né, sem saber muito o que está acontecendo com a igreja. Às vezes a gente fala aqui algumas coisas de púlpito e no nosso bate-papo, né, às vezes o pessoal não tira da segunda, a gente acaba não ouvindo, não era para ter isso, mas a gente acaba não ouvindo, né? E algumas pessoas a gente acaba de anunciar alguma coisa no final do culto, a pessoa me pergunta aquilo que é anunciado no culto, é impressionante isso. E no grupo familiar tem um reforço, tem um líder, tem um cuidado, tem uma inclusão, tem um carinho. Nós estamos entendendo, amém, amados? Nós cremos que o Evangelho se faz por meio dos relacionamentos. Nós cremos que o discipulado se faz por meio dos relacionamentos. Eu não creio numa igreja multidão. Multidão, sempre nós teremos a multidão. Sempre teremos pessoas no nível da multidão. O que é a multidão? Pessoas que não têm identidade. Pessoas que não querem seguir a Jesus, querem as benesses de Jesus, mas não querem o compromisso com Jesus. A multidão é aquele tipo de pessoa que quer o bônus de Deus e não o ônus de Deus. Você me entende? Diga amém. Amém. Agora, o discípulo é aquele que sai da multidão e ganha identidade, se apresenta para o discipulado. Esse é o discípulo de Jesus. A Bíblia tem boas recomendações acerca desse que é discípulo e tem bênçãos especiais para esse que é discípulo. Amém, amado? Tem discípulo aqui nesse lugar? Quem é multidão aqui? Diga glória a Deus. Pergunta para o teu irmão: você é da multidão ou você é discípulo? Fala para ele. Responde você, agora tu responde. Eu sou discípulo, rapaz. Está amarrado agora de multidão. Alguém liga aqui esse ar para mim, por favor? Já, por favor, liga aqui. Bom, vamos lá então. Se quiser colocar o banner aí, nós estamos seguindo uma temática esse mês diferente. Nós estamos no mês de missões. Todo o projeto Vida Nova, o mês de junho, é um mês de missões, um mês que a gente enfatiza as missões da igreja. Então, missões tanto na cidade como fora dela, fora do território direto da igreja. Já foi falado aqui sobre a festa genuína. Então, eu de manhã falei assim, a pessoa tem de janeiro a dezembro, todos os sábados,
no cinema, para ir no shopping, para ir na festinha, para ir... No dia da festa genuína, não pode ter outra coisa na sua agenda a não ser a festa missionária, porque é nessa festa que a gente arrecada fundos para mandar de uma forma mais intensiva, mais ostensiva, mais enfática, recursos para missionários. A gente tem esse levantamento mensal, a gente retira esse levantamento, mas é nessa festa, no mês de missões, que a gente faz o melhor, amém? E nessa festa missionária, no dia 20 de junho, nós vamos estar enviando parte desses recursos para o Nepal. Quem sabe o que aconteceu no Nepal nesses dias? Quem sabe? Levanta a mão, quem sabe? Eu sei o que aconteceu. Mas quem não sabe, levanta a mão. Para quem não faça a menor ideia do que no Nepal, o que aconteceu. O William falou uma coisa muito séria, Tiago. Bota na internet. A gente faz muitas coisas na internet. Aí eu vou te dar uma lição de casa. Dá uma entrada. Terremoto no Nepal. Você vai ver quantas pessoas morreram. Você vai ver quantas crianças morreram. E você vai ver ainda as consequências do estrago. A coisa é muito feia. E a gente, quando sai da mídia, a gente pensa que está tudo bem. Muito pelo contrário. Sai da mídia e a coisa piora, porque os olhos saem de lá. Amém, amados? Então a gente não quer esquecer isso, a gente quer aproveitar um canal que se abriu para nós e nós queremos enviar recursos para o Nepal. Essa é uma obra missionária, uma obra de amor, uma obra de generosidade. Nós não temos missionários lá diretos da igreja, mas nós temos irmãos que estão lá trabalhando, tem médicos, tem uma série de coisas acontecendo e que precisam acontecer. E já que nós não podemos ir, nós podemos orar e podemos contribuir, amém? E nessa festa a gente quer contribuir, nós queremos estar orando, vai ser uma linda festa, vai ter barraquinhas, comidas aqui, você vai poder comer a beça, amém? Eu sei que comer você gosta, né, amado? Vamos ter, você pode comer, né, amado? Comer você gosta, não, é uma maneira deliciosa da gente fazer missões, então você vai poder vir, trazer sua família, aí você dá um ticket daquele para o teu filho, um ticket daquele para a sua esposa, fica com um ticket e está abençoando missões. Procure um líder de grupo familiar ou membro do grupo familiar e corra atrás de um ticketzinho antecipado com os valores, onde você tem uma vantagemzinha por ter comprado antecipado, amém? Mas no dia você vai poder comprar à vontade e abençoar essa obra missionária, amém, amados? Então eu conto com toda a igreja, além da igreja eu conto com aqueles que você também vai trazer. Vamos entupir esse lugar, coisa chata e triste é a gente chegar aqui, preparar tudo e a gente perceber que algumas famílias não tiveram aqui e poderiam estar, a gente fica bastante triste e podiam estar abençoando, amém, amados? Glória a Deus. Os grupos familiares vão montar as barracas, vai ter uma festa muito bacana, muito bonita aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, amém? Glória a Deus. Então nós estamos trabalhando porque é um mês missionário. Eu quero aproveitar e trabalhar com a igreja essa temática, o evangelho todo para o homem todo. E aí eu quero começar perguntando a você. Quero perguntar a você. Hoje eu quero pregar sobre o evangelho. Esse é o tema do mês inteiro. Esse domingo eu vou falar sobre o evangelho. Domingo que vem eu vou falar sobre o evangelho todo. No terceiro domingo eu vou falar para o homem todo. E depois, no último domingo, eu vou falar o que não é o evangelho. Qual a relevância de sabermos disso? Toda, total. Quer ver só? Pergunto a você. Você sabe o que é o evangelho? Se eu te desse uma prova agora para você escrever, escreva nesse papel branco aqui, com as suas palavras, o que você entende por evangelho. O que você responderia? Boas novas de salvação. Ponto. Acaba? Não. Pergunta para o teu irmão, vou dar 1 minuto para explicar o que é o evangelho para você. 1 minuto, você tem aí.
deve estar assim, trave, fora do campo. Esse está legal. Por aí. Porque a gente fala do Evangelho, a gente fala do Evangelho, você liga na televisão, você vê pastor dizendo que está pregando o Evangelho quando o Evangelho não está pregando, e você não tem o menor discernimento, você não faz a menor ideia do que é Evangelho e quem é que está pregando o Evangelho, e que Evangelho é esse? Você simplesmente ouve o pastor lá pregando e dizendo que está pregando o Evangelho, tu diz amém, aí ouve o pastor B, e ele está dizendo, eu estou pregando o Evangelho, aí tu diz amém, aí pregou uma coisa totalmente diferente do A, e tu diz amém também, aí tu muda de canal, o pastor C está pregando o Evangelho, que é diferente do Evangelho do A, do Evangelho do B, e tu está dizendo amém também, e tu vai dizendo amém para todo mundo que está dizendo que está pregando o Evangelho, ou seja, você não sabe nada do Evangelho, você não faz a menor ideia do que seja o Evangelho, do que significa o Evangelho, o que é o Evangelho, ou quem é o Evangelho. Ah, pastor, o Evangelho é a igreja cristã, o Evangelho são os evangélicos, o Evangelho é a origem da palavra evangélicos, e aí você vai tentando, eu não sei o que o irmão te falou, mas agora você vai ver se ele falou certinho depois do final, até o final da pregação, amém? Você vai dar nota para o teu irmão, se ele falou direitinho, mas não dá mole para ele não quer lugar dele não, amém? Ele falou do Evangelho, né? Ele te explicou o que é o Evangelho, agora nós vamos pregar o Evangelho aqui. Quem quer ouvir o Evangelho? Quem quer saber o que é o Evangelho? Vamos lá então, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, nós vamos começar com esse texto básico. Nós falamos, nós queremos pregar o Evangelho. Por que queremos pregar o Evangelho? Qual a relevância do Evangelho? Toda a igreja prega o Evangelho? São perguntas que a gente tem que fazer, e até mesmo para escolher uma igreja onde congregar, porque tem lugares que não se prega o Evangelho dizendo que está pregando o Evangelho, só que você não sabe discernir o que é o Evangelho. Nós queremos, além de dar um entendimento para a igreja sobre o que é o Evangelho, nós queremos anunciar o Evangelho para aquele que não ouviu e não recebeu e não creu no Evangelho nessa noite e nos domingos seguintes, amém? Aleluia. Nem fiel. 16 e 17. Todos acharam, amém? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho é revelada de fé em fé o que? Diga com mais vontade, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esse é o texto básico, uma síntese, ou Paulo dizendo que não tem vergonha desse que dizemos Evangelho, ou Evangelho. Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, aleluia. Mas olha, nós queremos a princípio fazer uma apresentação da palavra Evangelho. Olha só, ela vem do grego Evangelion, eu não sei como a pronúncia, mas ela é transliterada para o português por Evangelho, que significa boa mensagem, boas novas, boa notícia. Ela é pronunciada 77 vezes no Novo Testamento, a palavra Evangelho, ou seja, boa notícia, boa nova, notícia de vitória. 77 vezes no Novo Testamento, ou seja, ela também não tem uma origem religiosa, ela não aparece na boca de Jesus, ela já é uma palavra que já existia nos gregos, já existia com os romanos. O imperador César a usava em seus cultos imperiais,
era usada para anunciar ou ensinar as proclamações do imperador. Então veja, antes mesmo do Evangelho, ou seja, que nós cremos agora, já havia um Evangelho usado, utilizado. Para quê? Por exemplo, César tinha o seu Evangelho. César tinha o seu Evangelho, a sua boa notícia, a sua boa nova. Ele era chamado, César, de Filho de Deus. Ele era chamado de Salvador, escolhido dos deuses. Quando ele conquistava territórios após guerra, ele sempre enviava seus arautos para proclamar as boas novas de Roma, do seu império, anunciando a alegria do seu império, anunciando a vida do seu império, anunciando a salvação para o povo, que o império estava chegando ali. Meio que o cristianismo pega emprestado esse conceito do Evangelho de boa notícia e utiliza ela dizendo o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, a boa nova de Deus. E Deus levantou arautos para sair por aí, ou naqueles dias em Jerusalém, para anunciar a boa nova de salvação. Aleluia! Então nós lemos um texto que é não o Evangelho de César, mas o Evangelho de Paulo. E qual é o Evangelho de Paulo? Na última mensagem eu quero falar do que não é o Evangelho e por que Paulo faz questão de especificar o seu Evangelho, principalmente na Epístola aos Gálatas, mas isso é papo para a última. Primeiro você vai comigo no capítulo 1, versículo 1 em diante, da mesma epístola, no mesmo capítulo, Epístola aos Romanos. Os teólogos organizam e intitulam essa epístola de Paulo como o Evangelho de Paulo. Ou seja, a boa notícia que Paulo está trazendo. Mas que evangelho é esse que Paulo está trazendo? Que evangelho é esse que ele não se envergonha? Ele mesmo vai responder nesse mesmo capítulo anteriormente os versículos que nós lemos. Versículo 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? Então ele identifica que evangelho ele está pregando. O seu evangelho não é seu, é o evangelho de Deus. Ele está dizendo, é a boa notícia de Deus, é a anunciação. Eu sou um arauto do Deus eterno, que assim como César fazia como imperador, ia dominando territórios e mandava os seus arautos, Deus me enviou a anunciar o seu evangelho, a sua boa nova de salvação. Ele dizia ainda, e aqui está a síntese do evangelho. O que é o evangelho está exatamente aqui. O evangelho de Deus é este aqui, versículo 2: que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Do que trata o Evangelho de Deus? É isso que Paulo depois fala, o Evangelho de Deus. Ele diz o que trata o Evangelho de Deus, na qual eu, como apóstolo, garoto de recado, enviado a arauto, estou anunciando. O que trata é, tá, pastor, Evangelho de Deus, tá, mas o que trata o Evangelho de Deus? É isso que a gente tem que saber e o que Paulo escreve aqui. Ele diz, Paulo, acerca do filho, ele diz, que é da descendência de Davi. Mas antes de dizer que é da descendência de Davi, ele diz, ele é aquele, eu estou anunciando o Evangelho acerca do Filho de Deus, nascido, ou seja, da descendência de Davi. O que ele está dizendo? Ele é homem, ele tem uma descendência humana. Esse Filho de Deus, ele foi anunciado pela Escritura
pelos profetas na Escritura. Quando Paulo escreve isso aqui, eu quero que você entenda que o que existia apenas era o que a gente chama hoje de Velho Testamento. Não havia Novo Testamento, não havia os Evangelhos escritos, não havia Mateus, Marcos, Lucas, João. Paulo está anunciando um Evangelho a partir da interpretação e da luz do Espírito Santo nas Escrituras, no Antigo Testamento, por meio do que os profetas anunciaram o tempo todo. O que Deus na história estava dizendo e anunciando, e Ele disse que se cumprira em Cristo Jesus tudo aquilo que a Escritura e os profetas anunciaram desde os tempos, e que Ele era o principal arauto. Você está entendendo isso, amém, irmão? Estou correndo, tá bom? Tá dando para ir? Primeiro então, da descendência de Davi, prometido pelos profetas nas Escrituras. Homem, se ele é da descendência de Davi, ele é um homem de Nazaré, de endereço certo, era um homem na história, não era um fantasma, uma transcendência, era um homem histórico. Jesus de Nazaré, da raiz de Davi, da descendência de Davi, fazendo menção às promessas feitas a Abraão, às promessas feitas aos patriarcas hebreus, aqueles o qual eles anunciaram, esteve entre nós, e eu me encontrei com ele na estrada de Damasco, eu caí do cavalo, eu me transformei no que sou hoje, e ele me enviou aos gentios a anunciar o seu evangelho, que é Cristo, seu filho, da descendência de Davi, prometido na Escritura e por meio dos profetas. Aleluia! Segunda coisa, Paulo diz nesse texto que nós lemos, ele é filho de Deus. Filho de Deus, diga comigo, filho de Deus. Agora, o que significa filho de Deus? Tem duas implicações. Primeira, ele é o primeiro de uma raça. Ele é um tipo de humano que ainda não havia existido na terra. Ele tinha um jeito de ser humano, ele tinha uma maneira de ser que não tinha nada a ver com os humanos a partir de Adão. Filho de Deus, no sentido de ser o primeiro de uma raça. Ele estava inaugurando uma nova linhagem, que a partir dele, outros que por meio da fé recebesse o Evangelho, ou seja, a mensagem de Deus, essa inteira que eu estou dizendo, que é Cristo, passariam após ele também serem dessa espécie conforme Jesus. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem a ver com uma escolha de um sistema dogmático, doutrinário, para que eu faça parte e é salutar para a minha família. Isso tem a ver com uma mudança profunda, visceral, espiritual, de natureza. Nós estamos falando de um filho de Deus, sem pecado puro, de um humano que nunca houve, e que a partir dele, por receber a ele, eu passaria a ser como ele. Segunda implicação, ele é, primeiro, filho de Deus. Já falou, pastor, isso. Primeiro, ele é primeiro de uma raça de filhos. Segundo, ele é primeiro filho de Deus, ou seja, sendo Deus, ele mergulha na humanidade, abre mão das prerrogativas divinas, conforme Filipenses 2. Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação, abriu mão dos atributos de divindade, não quis ser como Deus, mas tomou a forma humana, 100% homem e 100% Deus. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que tem a ver com ser Deus. Quando se diz Filho de Deus, tem a ver que ele é o que chamamos de segundo da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus único e triuno. Ou seja, não quer dar uma hierarquia como se ele fosse criado, não. Quando se diz Filho, está falando
está dizendo, ele é Deus como Deus é. Quando ele disse que era filho de Deus, os judeus pegaram em pedras para atacar nele. Lembram disso, amado? Os fariseus pegaram em pedras, sabe por quê? Eles mesmos declaram no texto bíblico, nos evangelhos, porque se dizendo como Deus. Ele se dizia que era como Deus. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Alguém pode dizer aleluia? João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo estava com e o verbo era Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso é a mensagem, o evangelho de Deus, que na eternidade Deus sabia que nós em Adão não iríamos terminar a caminhada e o processo de sermos homens humanos como Deus queria que fôssemos, o abandonaríamos. Deus disse, eu vou dar uma solução, e o filho disse, eis-me aqui, pai, eu sou a solução, eu irei, eu vou entrar nesse negócio, eu vou tomar a forma de homem e vou fazer o que Adão não fez, eu vou contigo, pai, até o final e vou morrer numa cruz. Nós estamos falando da mente de Deus, que Ele tinha criado todas as coisas, tinha pensado em todas as coisas. O que Ele fez quando Ele adentrou a humanidade? Ele adentrou a uma humanidade desqualificada. Vou usar uma palavra pesada aqui, chata, ainda mais nos tempos de humanismo como nós estamos vivendo, antropocêntrico. Ele adentrou uma geração estragada, corrupta. Ele adentrou a uma geração de homens, a uma raça a partir de Adão completamente incompetente para adorar a Deus, porque em Adão optou pela árvore do conhecimento, optou em andar sozinho, optou em andar sem Deus. Foi isso que Adão fez. Eu não quero andar contigo, eu quero autonomia de vida. E Deus dizia para ele, Adão, não tem vida fora de mim, mas eu quero viver fora de ti. É comparado a uma bateria de celular que você, após ter carregado, enquanto carregava, era a conexão com Deus, era a vida, mas decidindo ser autônomo, escolhendo pela árvore da independência, a árvore do conhecimento bem e do mal, você desconecta de Deus. Por enquanto ainda tem carga, ainda tem vida, está funcionando, e a gente sai todo bobinho, está vendo? Eu estou sem Deus, mas tenho vida. Mas fora da conexão não é vida. Está afadado ao fracasso. Ele, sendo Deus, vira homem, se transforma, adentra, mergulha na humanidade, e nessa humanidade, nessa geração que nós somos, uma geração estragada, uma geração corrompida, uma geração que optou em Adão, que é o nosso primeiro pai, não andar conectada com Deus. A boa nova de Deus, e que Paulo anunciava, e que ele não se envergonhava, é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo inteiro. O que você ouvir pregar de outra coisa na televisão, em qualquer outro lugar, não é evangelho. Ele não só toma a forma de homem, mas assume o ônus dessa geração estragada. Que ônus é esse? A morte. Porque a morte é o grande drama, é o grande inimigo. A morte é essa desconexão da vida, e aí desconectado, a minha carga da bateria está acabando, e eu sei que eu vou desligar, eu sei que ao desligar eu não tenho nenhuma garantia de onde eu vou e onde eu vou passar a eternidade. Não tenho a menor garantia. E aí vai a pergunta: onde você vai passar a eternidade? Porque o ser humano, ele não é esse corpo que está sentado aí, essa carcaça que sentou uma busanfa na cadeira.
É um espírito que usa essa carcaça como veículo para andar para lá e para cá. E essa carcaça perece. A carga da bateria está acabando. E esse espírito, quando essa carga acabar, vai para algum lugar. E a gente brinca com uma coisa muito séria. Muito séria. O ônus, ele assume o ônus, a morte. Ou seja, por que morremos? Por que morremos? Ele assumiu aquilo que é nosso. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Toda a raça está morta em delitos e pecados. E ele assume esse ônus da morte. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Alguns momentos, se você puder parar a respiração e prestar atenção, para. Porque disso depende a sua fé saudável. Porque relação com Deus não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com campanha, com cura de enfermidade. Por que morremos? Romanos 3 diz que o salário do pecado é a morte. Morremos por causa do pecado. E o que é pecado? Pecado é adulterar? Pecado é mentir? Eu gostei, também, Senhor. Perfeito. Também. Mas isso nós podemos chamar de pecados, no plural, porque advém de um ente chamado pecado. Porque o pecado produz pecados. E o pecado que Paulo trata aqui é a independência que o homem cisma em andar. Ele optou lá atrás em não andar com Deus, em desconectar da vida. Por ele ter feito isso, ele morreu. E morrendo, desconectado da vida, ele peca. Ele é rebelde. Ele é orgulhoso. Ele torna-se carne. Ele parou no processo de alma vivente, porque desconectou-se de Deus. Mas esse não era o processo final. O processo final era de espírito vivificante, como Jesus chegou. Por isso você vê que o ser humano é alguém completamente movido por pulsão, por alma. A alma vivente, e a Bíblia passa a chamá-lo de carne. Ou seja, o que é carne? É o ser humano que vive na dimensão da própria vontade, dono do próprio nariz, e a partir das necessidades fisiológicas do seu corpo. Eu tenho vontade de transar, eu quero comer, eu quero beber, e ele vai vivendo no círculo vicioso do comer, do vestir. Esse é a alma vivente, é carne. E que leva essa alma, essa carne, para a relação com Deus. Deus me dá o que comer, Deus me dá o que vestir, Deus me dá a namorada, me dá o casamento, me dá o carro. Esse é a alma, é Adão. Essa é a religião do Adão. Só que a nossa relação, o nosso vínculo é a partir do Filho de Deus, que é o primeiro de uma raça. Aleluia. E aí eu faço a segunda pergunta: a sua relação com Deus é a partir da perspectiva adâmica ou a partir da perspectiva de Cristo? E pode dar um aleluia, irmão? Glória. Paulo, o Espírito Santo, por meio de Paulo, em Romanos 3, encerra todo mundo destituído da glória de Deus, todo mundo encerrado sob maldição do pecado, assalariado, e o salário é a morte. Só que Jesus veio e assume o ônus da morte. Aleluia! Como o pecado entrou, pastor? Romanos 5 diz que a morte entrou por um, e a partir deste a todos os homens.
Porque, pastor, mas eu não entendo como pode Adão ter pecado e Deus considerar o meu pecado também, o pecado dele como meu. Isso é injusto, pastor. Isso é injusto, pastor. Não é injusto, querido, porque quando Deus criou a humanidade, criou ela inteira em Adão. Quando Deus olhou para Adão, Ele não olhou só para um homem, Ele olhou para a humanidade inteira. Então, quando Adão se corrompeu, a partir dele tudo se corrompeu. Nós somos fruto, consequência de um homem corrompido, de uma natureza degradada. E a Bíblia nos encerra assim em Romanos 3 e explica em Romanos 5 que foi por causa disso que nós morremos. E a morte passou a todos os homens. Aleluia! É terrível isso, é uma história dramática. Mas Jesus, Ele desce, mergulha a morte, desce a ela, mas ela, a morte não pode detê-lo. Por quê, pastor? Porque a morte não pode detê-lo. Efésios 4 diz que ele desceu às mais baixas regiões da terra, se referindo ao Hades, se referindo ao inferno, à região dos mortos. Diz que Jesus, quando morreu, ele desceu lá, onde pensa em Nimrod. Fala mais dos caras fera aí. Pensa em Nero, Assurbanipal, Hitler. Só gente boa. Nabucodonosor. Esses caras todos lá. Como um rico na parábola do rico. Do Lázaro e do rico. Ele se encontra numa região onde ele sofria. Quantos já leram esse texto? Só isso, amado? Fala para mim, você tem que ler a Bíblia, irmão. A parábola, e que alguns dizem que não é parábola, porque parábola não identifica personagem, não dá nome, aí tem Lázaro. Então acredita-se que Jesus está falando de uma realidade. Diz que quando o rico e o Lázaro morreram, Lázaro era um pobre, eles foram parar numa região dos mortos, só que rico estava numa área lá do Hades, onde ele estava sofrendo, e o Lázaro não tem bom, aleluia. Aí ele dizia: Pai Abraão, fala para ele botar um pouquinho, dá um pouquinho aqui, porque eu estou com sede, eu estou sofrendo nesse lado. Foi nesse lugar que Jesus foi, nas regiões mais profundas. Ele mergulhou na morte por nós, ele levou o ônus todo da morte, mas ela não pode detê-lo. Sabe por quê? Porque ele foi obediente, diferente de Adão. Glória a Deus. E morte de cruz. A morte só pode deter o desobediente, o independente. Ele dizia: eu e o Pai somos um, eu só faço o que vejo o Pai fazer, eu estou em harmonia com Deus. Glória a Deus. Eu sou aquilo que o Pai queria em Adão. E aí, como não pode deter, ele ressuscita, porque a morte não pode segurá-lo, porque na sua boca não se achou dolo algum, nem engano se achou na sua boca. Ele não ficou de historinha, de conversa fiada, dizendo aleluia papai, e fazer outra coisa. Diz para mim, esse evangelho é lindo, né, Mar? É lindo. Se você se incomoda com ele, cara, você nasceu de novo. Você até então optou por uma religião fria, calvinista, mas a religião da Bíblia, viva e eficaz, é essa. Isso não é papo de pastor querendo te ludibriar, não, para arrumar teu dinheiro, não quero teu dinheiro, não precisa dar dízimo aqui. Se você não der dízimo, você não vai ser bem amaldiçoado, não. Você só pode dar dízimo e oferta quando você tiver consciência que seja isso. Fora dessa consciência, não dê por medo, não dê porque tem que dar, nada disso. Amém, amado? O que Deus quer é a tua alma, salva. Ele não tem prazer na morte nem.
pecado, indolo não se achou em sua boca, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Romanos 8, 28, 29 diz. Estou lembrando aqui o que diz. O 28 diz que. Vou fazer uma força aqui, amado, para ter um branco na hora aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são esses? Aqueles os quais foram chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Ah, vocês pegaram a cola ali. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porque os que antes conheceu também o que? Os predestinou em Jesus para serem o que? Conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o que? O primogênito entre muitos irmãos. Conceito que nós queremos viver e anunciar nos quatro cantos dessa terra é esse. Para terminar, C.S. Lewis, um dos maiores teólogos, assim, escritores, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele nos compara a soldadinhos de chumbo, dizendo que como chumbo, quando nós nos convertemos, quando nós mergulhamos em Cristo, ou melhor, eu gosto desse termo, quando nós somos tem outra palavra, mas tomados por Ele. Me ajuda aí outra palavra melhor. Absorvidos por Ele, tomados por Ele, pegos por Ele, porque na verdade, amado, é Ele que nos acha, né, amado? A gente pensa que a gente que achou, escolheu. Ele é que foi movendo o nosso coração e nos apaixonando por Ele, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Aí Ele vem se romanceando com a gente, falando com a gente, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Isso é obra do Espírito Santo. Aí Ele vai ficando irresistível. Quando isso acontece, eu vou me tornando um ser humano diferente. Antes eu era um soldadinho de chumbo, mas os meus pés, diz C.S. Lewis, começam a se tornar de carne, começam a mudar de chumbo, de lata, começam a se transformar pés humanos. E aquilo dá um medo, dá uma angústia, porque eu vou deixar de ser soldadinho de chumbo duro para ser um homem. Dá um medo. É esse medo que a gente sente de ser transformado de tal maneira que não nos conheçamos mais, de largarmos aquilo que agora, nessa mentalidade do soldado de chumbo, não conseguimos dizer não, mas Ele vai moldando a nossa mente de tal maneira, que aquilo que hoje dizemos não, começamos a dizer sim, e o que dizemos sim, começamos a dizer não, começamos a ganhar força. Sabe por quê? Porque nós vamos nos tornando ser humano como o ser humano foi Jesus nessa terra, porque não houve um ser humano como Jesus. Quer ver só? Um cara que não foi evangélico, não foi crente, entendeu isso e fez história. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi não foi da igreja evangélica, não se batizou nas águas, não assim, ouviu uma palavra do pastor, ficou na igreja, não. A gente está tão difícil para a gente, tão ruim hoje com os evangélicos, a coisa está tão difícil. Alguém que nem evangélico entendeu a obra, entendeu quem é Jesus, aquele modelo de ser humano, e seguiu aquele modelo e revolucionou a gente. Que evangelho a gente quer nessa noite? O evangelho de Adão, ou melhor, a religião a partir da perspectiva de Adão, alma vivente, boneco de barro, carne,
Ou a gente quer o Evangelho a partir da perspectiva do Filho de Deus, de uma nova natureza, de um Espírito vivificante, que ele é primeiro de uma raça, e nós seguimos a Ele, somos membros da mesma família de Jesus. Qual é o Evangelho que você quer? Não adianta dizer assim, eu quero esse. Mas é o Evangelho, é isso aqui que eu acabei de pregar, é isso aqui que eu anunciei agora. Não é o meu Evangelho, não é o Evangelho de Paulo, é o Evangelho de Deus, apenas como um arauto eu lhes anuncio. Vem aí o imperador, Ele é a salvação, Ele é a luz que ilumina. Ele não é um iluminado, Ele é a própria luz que ilumina. Eu estou anunciando para você. E qual é a resposta que você dá à boa nova de salvação de Deus? Qual é a resposta? Vamos ficar de pé, vem cá, ministério de música. Agora eu vou te dar um minuto para você falar com a pessoa do seu lado a síntese do Evangelho que eu acabei de pregar para ela. Diga para ela. Fala para essa pessoa que está do seu lado a síntese do Evangelho. Vê se ela aprendeu direitinho. É o dever da escola. Exemplo a seguir.